Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que alegria ter você conosco aqui em mais esse programa. E hoje está muito especial, então compartilha com seus amigos. Se você estiver assistindo na rede social, compartilha o link com todo mundo, dá tempo ainda. Hoje nós vamos ter louvor e adoração. Durante a semana inteira você ouviu o Ministério Capela Praise tocando e você viu também o Ministério de Louvor da Quadrangular do Guamá. Então hoje eu vou entrevistar o pastor Saulo Miranda, ele que é o líder lá do ministério, e vou também entrevistar a minha querida amiga, a Tenente-Coronel da Reserva da Polícia Militar, Gesiane Calderaro. Ela é psicóloga também, então eu tenho certeza que você vai adorar a entrevista. E vamos começar com música? Vamos começar bem pra cima, vem com a gente. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Canta vocal, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração abrir de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia! Queridos, a paz do Senhor, nós estamos agora em nosso programa recebendo com muita alegria meu querido amigo, pastor Saulo Miranda. Ele é o líder do Ministério de Louvor lá da Igreja Quadrangular do Guamá. Pastor Saulo, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui, né? Com meu amigo, diretor. É muito bom estar aqui hoje, né? Conversando, falando um pouquinho do ministério. Amém. Bom, irmãos, vocês já ouviram durante a semana esse Ministério de Louvor maravilhoso. Tem um nome específico, pastor? Sim. Não, é da Catedral da Ministério de Família. Louvor da Catedral da Família. Vocês ouviram eles cantando todos os dias, né? E hoje, né, com mais 2 músicas. Irmãos, para mim, a Igreja Quadrangular do Guamá, ela é inspiração, particularmente, pastor, para a minha vida em vários aspectos e no Ministério de Louvor também. E eu creio que para muitos que estão assistindo também. Como é que começou, pastor, esse ministério? Eu sei que vocês já estão juntos há muitos anos, né? Sim, Como é que foi o início disso? Começou com a chegada do pastor Lorival Pereira, né? Na igreja. E o pastor, por ser apaixonado por música, tinha esse sonho de ter um grupo de pastores, né? Que fosse focado na questão do louvor, né? Do crescimento, de levar a palavra através do louvor. E assim, o crescimento da igreja também através, né? A preparação é o louvor. Então, ele queria uma banda que fosse top. Isso, né? E que seja focado, né? O nosso trabalho focado no louvor da igreja.
E isso, quantos anos atrás que o pastor Lourival chegou na O pastor igreja? já tem 21, 22 anos na igreja, Então você está me dizendo que essa banda de vocês agora é uma banda que já tem praticamente 20 anos junto? praticamente. Meu Deus, coisa linda, né? Eu tenho, vai fazer 16 anos lá, eu tenho 16 anos, e praticamente, quando eu cheguei, a banda já estava, praticamente todos. E eu, pastor, admiro muito isso, porque na maioria das igrejas a gente não vê isso acontecendo. Eu conheço muitas igrejas aí, aqui no Pará e ao redor do Brasil, e dificilmente a gente vê uma banda coesa por tantos anos, né, juntos. Qual é o segredo de conseguir manter todo mundo junto ao longo desses anos? Né? Olha, é o ministério, né? A gente tem consciência que fazemos o trabalho de música como músico, mas cada um tem ciência que é um ministério, como o nosso pastor nos ensina, né? Nós temos que ter responsabilidades, né? E a gente tem a nossa responsabilidade ali juntos, como músicos, como pastores, né? Também tem a nossa parte também, que nós somos líderes, cuidamos de um povo também. E o nosso foco é esse, é crescimento, né? E como eu te falei, tá junto há muito tempo, o que é bom a gente foca na parte boa, né? Que é olhar um para o outro, já sabe como vai ser a música, às vezes a gente tem uma dúvida, mas já tiramos rápido, assim, pelo tempo de estarmos juntos, né? A gente não precisa muitas vezes passar tanto tempo ensaiando. Uhum. A gente pode dividir esse tempo com o nosso ministério de pastor. Muito também. bom. Agora, aproveitando aqui uma pergunta que geralmente eu faço para alguns cantores. Para quem, porventura, ainda não saiba onde é a igreja, né, do Guamá, eu já, de vez em quando, eu vou lá, visito, me infiltro lá no meio do povo, porque eu amo essa igreja, né? E para quem não sabe, lá tem, agora, com a nova reforma, cabe 8.000 pessoas, né, pastor? 8.000. Então eu fico pensando, né, se aqui na capela, né, bem menor, né, a gente já fica com esse desafio, pastor, que tipo de música a gente vai tocar? Porque a gente tem gente, aqui no nosso caso, oriundos de várias denominações, várias idades, é tão difícil a gente conseguir montar um repertório. Imagina num local com 8.000 pessoas, né? Como é que vocês fazem para conseguir um repertório, escolher ali um estilo que consiga abarcar praticamente toda a igreja, né? Se é que é possível isso, né? É verdade, mas tem muito dedo do nosso pastor também. Ele nos ajuda muito. O nosso pastor é produtor, né, de um grande evento, um dos maiores gospels, né, que é o Louvor Norte. E o nosso pastor nos ajuda muito, né? Olha, lançou essa música, tirem essa música. E ele que tem um chama para isso, né? Olha, essa música é boa, essa música é boa. Vai dar certo, ensino, vai, tira. Aí, se qualquer coisa a gente tenta, se tiver que mudar o ritmo, mudar alguma coisa, a gente faz, pede, para tentar levar a igreja, né, a ter esse envolvimento com a música. E a gente tenta fazer dar certo, entendeu? A gente tenta agradar a todos e, graças a Deus, temos conseguido. E é tão lindo, pastor. Irmãos, todas as vezes que eu fui lá no Louvor no Guamá, é lindo ver aquela multidão cantando junto. Não teve nenhuma vez que eu fui lá, pastor, que eu vi o pessoal assim, né, com cara de tristinho, não, todo mundo junto com o louvor, aquela pressão linda, né? Então, assim, parabéns. E, pastor, como é que faz assim com relação também assim, às novas gerações? Vocês pensam nessa possibilidade de formar novas gerações? Sim. Temos uma banda de jovens, né, que são, por exemplo, se algum músico da nossa banda tiver algum problema, a gente pode chamar um deles que estão aptos, né, a estar com a gente. E a gente tem a nossa formação, a gente temos uma escola de música, que a gente tem esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, e sempre com ensinamento, né, com músicas, com louvores, né, para desde já eles terem como posso dizer, esse ensinamento, né, que a música é para adorar a Deus. Que bênção. Vocês também têm lá, pastor, assim, músicas próprias, composições de vocês, algum planejamento futuro também para lançar isso? Sim. Por sinal, temos umas músicas já do pastor Johnny. Bênção. Né, que ele é compositor também. E a gente está trabalhando nessa área já, pensando, né, de ter mais composições próprias do ministério. Eu
eu gosto demais de ouvir o pastor Johnny ministrando, cantando, eu me identifico muito, né? Então tem essa previsão, digamos assim, de preparar, sim. né? Já, por sinal, a gente está terminando de fazer uma montagem de uma música e a gente vai começar a lançar já nos nossos cultos. Bênção, pastor. Eu penso assim, sabe, que é óbvio que a gente pode trazer músicas de outras pessoas para a igreja, mas eu creio que vai chegando num tempo em que a igreja vai criando a identidade, Sim, né? sim. E que a gente pode também fazer ali o nosso louvor de casa mesmo, né? Eu acho isso tão... Porque cria a nossa cara, né? Vira a nossa aquele louvor a nossa cara. A gente encontra um jeito que por exemplo, é só lá daquela igreja, a Catedral da Família tem aquela cara. Um exemplo, a gente tem uma contagem que vai iniciar o culto e tem uma abertura. Se não lindo. tiver abertura, fica estranho. Aquela metaleira... Isso. É legal isso, porque a igreja ela tem essa identidade, as pessoas se identificam, né? Isso é maravilhoso. Pastor Saulo, a gente tem um pouquinho de tempo aqui, nós temos pessoas também aqui que são da área do louvor e que estão nos assistindo, né? Que palavra assim, de motivação o senhor pode dar para eles também, ao verem o ministério de vocês, que bênção que é, como referencial para a nossa cidade? Qual palavra você pode dar para eles também? Olha, trabalhar com louvor da igreja, a palavra que eu posso deixar para vocês o que é ser humilde, é humildade, né? Coração aberto, escute seu pastor. O pastor sempre está falando para você, é para o seu crescimento. O nosso pastor, ele dá aquela puxadinha de orelha quando tem que puxar, e elogia quando tem que elogiar. E é ter o coração aberto para receber esses ensinamentos. Se você tiver pronto para receber o ensinamento e absorver, o crescimento vem. Benção, excelente. Pastor Saulo, muito obrigado pela sua presença. O senhor e o seu ministério é uma bênção para nós. Eu que agradeço poder estar aqui hoje. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Amém. Primeira de muitas, hein? Amém. Deus abençoe. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Hoje nós estamos aqui com a doutora, né, a psicóloga Gesiane Calderado. A doutora Gesiane está virando até freguesa nossa, doutora. Assim, muito obrigado pela sua presença. Ó, essa mulher é fera. Eu até deixei anotado aqui, eu estou olhando para decorar, mas ó, é mestre em psicologia social, é doutora, né, em história, é isso mesmo, né? Em história social.
E hoje nós viemos aqui bater um papo, trocar uma ideia sobre algo que tem acontecido no mês de junho. Né, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é, às vezes as pessoas, o que está acontecendo? Vamos deixar o mês de junho, o que é o mês de junho, o que é o mês de junho? E aí, de repente, você não sabe, aconteceu agora, no dia 15 passado, né, no dia 15, que foi aquela questão, não sei se você viu nas reportagens falando sobre, né, o dia da prevenção, né, contra a violência ao idoso. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mês de junho. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E aí, o que está em voga, o que está em ênfase, né, nesse mês de junho? Então, obrigada novamente, né, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Junho é considerado um mês, junho violeta, né, da cor violeta, considerado um mês onde se deve, por obrigação, trazer à baila o combate à violência contra o idoso. Aí você se referiu ao último dia 15, então no dia 15 de junho é comemorado como uma implantação ou uma implementação de conselhos e fundos municipais para trabalhar com a questão do idoso. E nesse sentido, toda a sociedade acaba se empenhando, né? Algumas pessoas podem pensar assim, mas por que se falar de idoso, por que se falar de envelhecimento, né, no mês de junho, mês de caipira, mês festivo, né? Mas é porque o idoso, lamentavelmente, tem sido alvo de muitas modalidades de violência, né? De maus tratos, de retenção de cartão magnético, de negligência. E, nesse sentido, o mês de junho traz à baila que, mesmo que seja um mês festivo, tem desafios a serem enfrentados, né? Para auxiliar, para prevenir a população idosa desses acometimentos, dessas violências. E assim, doutora, até a questão a própria negligência, né, de deixar o idoso de lado já é uma violência, né? Sim. Não deixa de ser uma violência, né? E a gente tem visto, assim, que o nosso país, ele tem envelhecido mais, né? Hoje a gente vê, assim, que a perspectiva de vida é maior, né? Hoje aumentou bastante. Então a gente precisa se preocupar com os nossos velhinhos também, né? E como é que é essa questão do envelhecimento, doutora? Como é que a gente tem... Na verdade, Marcelo, eu tenho pensado assim, que se nós não morremos, a gente envelhece. Desde bebezinho, já nasceu, já está envelhecendo. Já está envelhecendo, né? Então, envelhecer é inexorável, é implacável. Todos nós vamos envelhecer. Se não morrermos, envelhecemos. O envelhecimento, então, ele tem várias ações sobre o nosso organismo, né? O corpo vai se traduzindo de forma diferenciada, né? A cada etapa de vida, faz parte do ciclo vital, né? Cada etapa da vida o corpo se modifica. E o envelhecimento, ele também se constitui como uma perda de uma série de elementos fisiológicos, anatômicos, corporais, mas também psicológicos, né? E aí a demência, a depressão, a ansiedade são fatores, são elementos que surgem dentro da existência do idoso, né? Que a gente não pode negligenciar, não pode ignorar. E você falou, tem gente que ignora, que negligencia o idoso. Sim, só o fato de negligenciar já é uma modalidade de violência. É verdade. Às vezes alguém pode pensar que só lesões corporais quando o idoso é espancado. Não, maus tratos, ele se configura num leque de elementos, né? E a negligência também faz parte, né? A opressão sobre o idoso, uma modalidade de xingamento, são modalidades diferenciadas de violência, mas que alcançam da mesma forma, produzindo um dano emocional, mental, e que para quem já está em perda de algumas partes corporais, dos seus próprios cuidados, né? Aquele que já vem em sofrimento de diversas formas, acaba não conseguindo muitas vezes reagir àquilo, situação, né? Àquilo que está sendo, a que ele está exposto, né? E assim, doutora, a gente vê hoje essa questão, ela está assim, bem nítida para a gente, mas a senhora acha assim, eu vejo como crente, pastor também, psicólogo, que as nossas igrejas estão deixando a desejar, né? O que a senhora acha com isso? Que a igreja tem um papel fundamental nisso também, né? Sem dúvida. Os grupos etários da igreja, criança, adolescente, jovens, eles têm sido privilegiados ao longo do tempo, né? De fato, você fala com propriedade. A faixa etária do idoso, ela tem sido também negligenciada. Mas se a gente for
oportunamente olhar as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que a recomendação em Salmos é que na velhice darão bons frutos. É verdade. Então, o próprio idoso, ele é capaz de ser útil na igreja, de também que seja feito também um grupo do qual ele faça parte, compatível com a sua idade, reconhecendo as suas limitações, os desafios próprios do envelhecimento, e porque ali ele cria laços, né, de relacionamento. Lá ele desenvolve potencialidades compatíveis com a idade dele, que difere do jovem, mas que tem seu potencial, inclusive seu potencial de experiência, que angariou durante toda a sua vida, né? Então, a igreja precisa realmente se implicar com essa causa do idoso, produzir nesse idoso o reconhecimento do seu potencial, da sua importância, da sua valorização e favorecendo, né, com isso que ele desenvolva também o seu bem-estar físico, psicológico, porque à medida que você tem um grupo de pertencimento, né, um grupo do qual você faz parte, naturalmente aquilo vem sobre você com mais alegria, com mais ânimo, porque você sabe que você pertence a um grupo, né? E muito importante também, eu preciso pensar sobre isso com você, é de que nesse tempo que a gente está passando pandêmico, muitos idosos ficaram muito cabisbaixos pela perda dos cônjuges, né? A perda de filhos, né? Então a solidão bateu mais forte, né? A saudade, inclusive a depressão. É muito forte isso, né, doutora? O ninho fica vazio naturalmente, porque vai envelhecendo, os filhos casam, mas na pandemia muita coisa aconteceu abruptamente. Muito brusco isso, né? A ruptura foi implantada no emocional de forma muito brusca e a igreja pode se implicar com isso. Aí, né? Pode. Então assim, queridos, eu sou meio suspeito em falar, hein, doutor? Porque eu amo, velhinho, amo. Já trabalhamos com isso, né? A gente estava em off conversando sobre isso, né? Uma vez a gente trabalhou, né, com até o pastor na época, né, da igreja que nós íamos, falou: Marcelo, cuidado que você e Lili são aventureiros, que a gente sempre tinha trabalhado com adolescente, com jovem, nunca tinha trabalhado com idoso, mas foi bom demais, gente, foi uma experiência assim fantástica. A gente conseguiu trazê-los a fazer educação física, professores de educação física, fisioterapeutas, todo primeiro, segundo sábado, não lembro, a gente fazia uma festa com ele, festa da peruca, festa do chapéu, festa não sei, mas era muito bom, como a senhora falou, dentro das limitações deles, e assim, foi muito legal, porque eles começaram a vir com seus cônjuges, os seus filhos começaram a participar daquilo dali, e com certeza aí a gente viu que o próprio salmista falou, os laços que são formados. Então isso foi muito legal. E assim, para a gente fechar esse momento, queria que a senhora fizesse as suas considerações finais sobre o assunto, o que a senhora acha, um conselho para as igrejas, o que as igrejas poderiam fazer, né, nesse trabalho. Eu acho que o modelo de alcance de uma faixa etária do idoso é desafiador, sem dúvida. Exige um pouco mais de dinamismo, inclusive, dos líderes. Mas não é por isso que a gente deve se furtar. Nós como igreja, somos sociedade, nós temos em casa os nossos idosos, papai, vovó, sogros, e nós estamos envelhecendo. Então, eu penso que a gente não pode se furtar a se implicar com esse momento do ciclo da vida. E eu digo assim, em pensando no combate à violência que o mês pede, se você, por acaso, tem conhecimento de algum tipo de violência, que algum idoso que você conheça, né, esteja submetido a uma condição de opressão e de dificuldades em lidar com aquela família, existe o Disque Denúncia, né? O número 100 demais, ou 181, mantém seu anonimato, mas ao mesmo tempo não se deixa de ajudar aquele idoso. Porque é vexatório a gente ver uma situação acontecendo e não fazer nada. Não é cristão isso, né? O cristão se implica, inverte, se empenha para que socialmente as coisas sejam modificadas, né? Muito bom. Doutora, muito obrigado. Como sempre, é muito bom receber a senhora aqui, né? Traz bastante informação para a gente. E não vai ser a segunda, a terceira, não. Vai vir mais vezes. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe. O maior vilão sou eu. Romanos 7, do versículo 18 ao 21 diz assim, olha: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo,
mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Talvez, querido, este texto de Romanos 7 seja um dos textos assim, mais complexos do Novo Testamento. Porque assim, muitos estudiosos não conseguem chegar assim a uma interpretação, né, mais fidedigna do que seja isso, o porquê disso, por que Paulo fala. Mas assim, há uma unanimidade também, né? Não consegue os exegetas quanto o significado, né, primário disso tudo que Paulo estava falando. Mas uma coisa, queridos, sim, que fica para nós em Romanos 7, que fica muito explícito, que Paulo aqui fala da corrupção radical ou depravação total, que é o que nós, né, costumamos dizer na teologia. Porque assim, para a gente entender a grosso modo isso aqui, né, aquilo que eu quero fazer, não faço, o que eu faço, eu acabo não fazendo, e aquilo todo parece uma coisa meio, né, enrolada, mas o que a gente pode ver e entender, que isso tudo acontece por causa do pecado que habita dentro de nós. Desde a época lá de Adão, esse pecado que está dentro de nós, que é esse vilão que a gente chama de vilão, né, aqui como o título dessa mensagem, é isso que tem feito, né, a gente acabar fazendo aquilo que a gente não quer. Mas para isso eu vou deixar alguns exemplos para vocês, né, no livro de Daniel. Lembra Daniel e seus amigos? É isso que a gente quer dizer para vocês. Lá em Daniel 1, você vai ver os seus amigos, né, são cativos, eles saem da onde eles estavam, vão para a Babilônia preso, só que eles chegam lá e tomam uma atitude. Eu gosto de falar o nome deles, né, o nome, não o nome caldeu, mas o nome, né, deles, né, do povo lá de Israel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E uma grande lição que eles deixam para nós é que independente de onde eles estejam, independente de onde eles tenham ido, mesmo que cativo, permaneceram fiéis ao Senhor. E uma das fidelidades, né, uma das coisas que a gente vai ver muito nítida, que Satanás tenta fazer com eles, mas eles não cedem, é trocar o nome. E trocar o nome significa, sabe o quê? A tua identidade. Qual o seu nome? O seu nome significa a sua identidade. O meu nome, na minha identidade, está lá, Marcelo. Não é o pastor Marcelo. O pastor agrava um pouquinho, né? Dá uma responsabilidade maior, mais o nome. E aí Satanás muda o nome deles. Olha só que interessante. Olha, o nome, né, de Daniel, ele passa, Daniel que é Deus é o juiz, passa Belsazar, príncipe de Bel. O Ananias, quer dizer Jeová é benigno, passa a ser a Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Misael, quem é como Deus? E aí passa Mesaque, que é quem é como a deusa Saque. E Azarias significa Jeová é nosso socorro, para Abidnego, servo, né, do fiel do Deus Fogo. Isso tudo implica para a gente o quê? Mudar de nome, mudar o que Satanás queria que ele tirasse aquela imagem do Deus, né, todo-poderoso para os deuses pagãos. Outra coisa, tenta trocar a sua alimentação, aquela alimentação saudável que eles tinham, se alimentar com as coisas do rei, aquelas coisas que eram, né, eram oferecidas a entidades, e eles não fazem. Outra coisa era mudar o costume deles, eles não mudam o costume, permanecem fiéis. Eles mesmo com o nome mudado, eles permanecem fiel, mesmo que troquem a alimentação, eles permanecem com a alimentação que eles queriam, e mesmo que tentem ensinar as coisas que era da Babilônia, eles continuam fiéis ao que eles aprenderam a Deus. E isso tudo fez a diferença. O que você tem feito? O que você tem, né? O mundo está te dominando, você tem conseguido não ser dominado pelo mundo, assim como Daniel e os amigos deles fizeram. E aí eu deixo essa mensagem para que você reflita. Qual tem sido a tua atitude perante o mundo? Que Deus te abençoe. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso! Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual.
Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Tenho certeza que você foi abençoado, eu também fui. É 30 minutos, mas quanta coisa boa de Deus acontece nesse tempinho, né? Tenho certeza que a palavra do Senhor falou com você, as entrevistas, o louvor, a adoração, que tudo isso possa edificar o seu coração. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui estão as nossas redes. Então, por favor, nos siga, compartilha, para que a palavra de Deus, que os louvores, a adoração ao Senhor chegue a mais e mais pessoas. E se você quiser nos ajudar contribuindo, aqui está o Pix da nossa capela, quem produz esse programa, para que ele fique no ar mais tempo e alcance ainda mais pessoas. Você me permite fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa? Senhor Deus Todo-Poderoso, te peço, Senhor, por esta família que está nos assistindo, que a Tua poderosa mão, Deus, esteja sobre este lar. Se houver, Senhor, alguma intriga, algum problema entre as pessoas dessa casa, que a Tua paz que sai de todo entendimento, possa restaurar relacionamentos. Se porventura, Senhor, houver falta de provisão, entra com a Tua provisão neste lar, provisão sobrenatural. Se porventura, Senhor, estiver faltando, Deus, algum tipo de coisa, que a Tua poderosa mão de provisão possa estar neste lar para a glória do Teu nome. Assim nós abençoamos essa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.